Eu sou o Hélio Herbst e vou apresentar Comunicação, quilômetro 47, lições do passado e promessas de futuro. Nos anos de exílio, em 1943, a artista Maria Helena Vieira da Silva elaborou o painel Quilômetro 47 para o refeitório estudantil da Universidade Rural. O presente artigo pretende, à luz das formulações lançadas por Stuart Hall em torno do conceito de identidade, lançar considerações sobre a inserção de uma obra artística que dialoga com a expressão arquitetônica de um movimento que se convencionou denominar neocolonial. Em tal exame, pretende-se questionar de que maneira o painel contribuiu para potencializar os preceitos defendidos pelos arquitetos, pautando-se pela releitura do passado e pelas inquietações do futuro. De acordo com Stuart Hall, o conceito de identidade abarca múltiplas significações. Identidade não se reduz a uma única ideia, revela-se como invenção, por vezes expressa em valores ambivalentes e contraditórios. O próprio processo de identificação tornou-se provisório e problemático. A identidade passou a ser uma celebração móvel, formada por impressões e transformada continuamente em relação às formas pelas quais somos representados nos sistemas culturais. O termo identidade pode aqui ser contemplado por meio da ideia de tradição, na medida em que a azulejaria constitui uma importante referência para a constituição de uma suposta cultura ibérica e, como tal, como elemento fundamental para o estabelecimento de uma representação, isto é, como uma estratégia para se construir um sentido de pertencimento. Por outro lado, o painel pode ser visto como uma possibilidade de reencontro de Vieira da Silva com os lugares de sua infância, sendo ainda o azulejo, de modo consciente ou subliminar, o elemento estruturador do seu raciocínio pictórico. As culturas nacionais são constituídas, de acordo com Stuart Hall, de símbolos e representações capazes de produzir sentidos que organizam nossas ações e definem a percepção que temos de nós mesmos. Esses sentidos residem em 5 diferentes elementos. Primeiro, por meio de imagens, cenários, símbolos e rituais que representam a narrativa da nação. 2. Nas origens, continuidade, tradição e intemporalidade. 3. Na invenção da tradição. 4. Na criação e difusão de um mito fundacional. 5. Na crença da existência de um povo ou folk puro original. Hall também adverte para o fato de que o discurso da cultura nacional, entre aspas, constrói identidades que são colocadas de modo ambíguo entre o passado e o futuro, fecha aspas, na medida em que procura se equilibrar entre a celebração de glórias passadas e o avanço da modernidade, em busca de um sentido para o presente e para as conquistas do futuro. Quilômetro 47 é o nome de um painel que compõe o refeitório do antigo Centro Nacional de Estudos e Pesquisas Agronômicas, instituído com o objetivo de rearranjar a oferta de cursos oferecidos pelo Ministério da Agricultura. Caberia ao CNEPA centralizar as atividades relacionadas às questões agropastoris, de modo a conferir à unidade sede, implantada nos arredores do Rio de Janeiro, uma magnitude compatível com o padrão referencial a ser exercido pela instituição. A construção de um campus monumental, sem paralelos no território brasileiro, deveria expressar a liderança do órgão. A escolha de uma parcela de 5.000 hectares da antiga Fazenda Imperial de Santa Cruz contribuiu para satisfazer tal prerrogativa. Para garantir o sucesso da iniciativa, 2 profissionais de renome foram contratados, além dos engenheiros e arquitetos que faziam parte da seção de engenharia e arquitetura do próprio Ministério da Agricultura. Reinaldo Dierberger elaborou o projeto paisagístico, valorizando as sedes do núcleo de ensino e pesquisa nas extremidades opostas de uma via monumental que atravessa ortogonalmente a estrada Rio-São Paulo, a mais importante rodovia do país naquela altura. O arquiteto Eugênio Sigol desenvolveu os elementos de ornamentação externos e internos do pavilhão das academias, sede administrativa do núcleo de ensino, que visualmente constitui
o ponto focal do core. A escolha do neocolonial foi imposta pelo Ministério da Agricultura. O arquiteto Ângelo Murgel, servidor da pasta, concebeu o projeto da Escola Nacional de Agronomia e de algumas edificações do campus. Os pavilhões de Biologia e Química e o pavilhão das academias, esse que a gente agora vê na imagem, compõem o núcleo embrionário do campus. As 3 edificações possuem portada de acesso centralizada, planta quadrada e circulação em torno de pátios internos assemelhados a claustros. A fenestração e as coberturas, em telhado aparente, são adornadas com elementos inspirados na arquitetura monástica, especialmente barroca. A cerca de 500 metros do pavilhão das academias, situa-se o prédio de ingresso ao setor de alojamentos, cujo projeto arquitetônico é assinado por Eduardo da Veiga Soares, esses edifícios que a gente vê agora. O edifício, mais particularmente esse da entrada, caracteriza-se pela composição não simétrica de volumes e por uma certa simplificação dos elementos ornamentais. A adoção do estilo neocolonial visava caracterizar um ambiente idealizado, supostamente compatível com as atividades ligadas à agropecuária. Na avaliação de Lima Carlos, tal associação corroborou a imposição de um estilo artificialmente construído, com base em, abre aspas, exemplares de arquiteturas tradicionais civis, rurais e urbanas e religiosas surgidas no período colonial brasileiro, precisamente no século XVIII, fecha aspas. O emprego de tais preceitos denota um esforço para se buscar inspiração para a elaboração de um projeto identificado com as tradições de um passado recriado. Ainda que se pese a validade dessas relações, as proposições lançadas pelo movimento neocolonial despertaram a atenção dos estudiosos para a arquitetura civil, militar e religiosa do período colonial, concedendo-lhe importância e reconhecimento. A azulejaria constitui uma importante referência da cultura ibérica, aqui entendida como construção narrativa. No Brasil, seu uso em painéis, nos primeiros séculos de colonização, acompanhou os parâmetros vigentes na metrópole, mas não tardou para que os construtores reconhecessem as benesses de sua utilização no recobrimento de fachadas, como elemento de proteção intempéries, antecipando uma prática que, em Portugal, assumiria áreas de ostentação burguesa. Nas primeiras décadas do século XX, as campanhas em prol da arquitetura tradicional estimularam o emprego dos painéis, prática que havia sido posta em desuso nas últimas décadas dos 800. Em tal atitude revisionista, se inscreve a ação colaborativa entre arquitetos e artistas interessados em criar projetos inspirados nos preceitos da obra de arte total. Com um propósito semelhante, o painel quilômetro 47 recorre a preceitos azulejados lusitanos do século XVIII, a exemplo do monocromatismo, obtido pela utilização do óxido de cobalto e pelo emprego de padrões de repetição nas vestes das camponesas. Assim analisado, torna-se um elemento integrado ao raciocínio compositivo do projeto arquitetônico. Além disso, o painel pode ser visto como uma possibilidade de reencontro com o passado da artista, conforme atesta uma descrição de um episódio de sua infância lisboeta. O azulejo é para mim uma longa história, e como a maior parte das histórias maravilhosas, também esta remonta à minha infância. Lembro-me muito bem, uma amiga da família fazia obras numa casa. Um belo dia, sob a camada de papel de parede raspada com a unha, descobriu completamente por acaso, graças à sua curiosidade, no salão enormes frisos de azulejos. Esta descoberta pareceu-me fabulosa. Esta primeira emoção despertou, porventura, e depois manteve o meu amor por esses pequenos quadrados. Talvez por sua causa, eles voltaram depois, renascidos na minha pintura, diversos, múltiplos, irisados, cambaleantes, em passos de dança, escapulindo-se e esvoaçando, velozes, num golpe de asa, e sempre prontos a reaparecer. O painel se estrutura em 8 partes independentes,
visualmente conectadas pelo rodapé e pelo arremate de todas as janelas e portas-balcão do refeitório. O maior quadro apresenta duas camponesas colhendo laranjas e encontra-se disposto no eixo central do salão, ladeado por dois recortes quadrados orientados diagonalmente. O quadro da esquerda exibe uma cena de pesca e o da direita um cavaleiro. Nas extremidades da composição destacam-se as figuras de uma camponesa e um camponês carregando cestas de frutas, encimados por medalhões alusivos à fauna. O último quadro do painel destaca um sol antropomorfizado e encontra-se posicionado sobre uma porta de acesso. Para além da celebração à fertilidade, o painel estabelece diálogos entre universos temporais e geográficos distintos. Sem dificuldades, podemos reconhecer a figura de um cangaceiro e a presença de jangadeiros nos quadros dispostos diagonalmente em relação à cena principal. Também não é difícil entrever aspectos de trajes regionais lusitanos do começo do século XX. Nesse sentido, se inscreve, por exemplo, o vestido da agricultora que carrega um cesto de abacaxis. Muitas outras aproximações poderiam ser lançadas. De todo modo, sendo ou não procedentes, devemos solicitar outro tipo de indagação diante dos elementos figurativos apresentados. Em tal atitude, a questão identitária assume um raciocínio análogo à remontagem de fragmentos, a partir dos quais podemos acessar conteúdos inconscientes, tal como Vieira da Silva permitiu-se reconhecer algumas décadas depois de elaborar a obra. Diz ela: no Brasil, durante a guerra, fizemos um grande painel decorativo em cerâmica. O assunto inspira-se, de certo modo, num motivo oriental, uma laranjeira. O Brasil é a terra das laranjas, e de cada lado um personagem simétrico. Pássaros e borboletas voavam à roda da árvore. Era um motivo hierático. Raparigas apanhavam os frutos. Só depois de o realizarmos é que nos apercebemos de que nos havíamos inspirado num motivo oriental. Não tínhamos copiado. Quilômetro 47 expressa valores dissonantes ao imaginário defendido pelo Estado Novo, transformando-se em uma espécie de manifesto antidesenvolvimentista. O painel não exalta o território desbravado e tampouco a agricultura em sua finalidade mercantil. Nele reside um esforço para recuperar o elo perdido entre o trabalho e a terra, suprimido pela progressiva alienação no mundo moderno. Na livre combinação de tempos e espaços, podemos vislumbrar o desejo de transformação do futuro. Vieira da Silva condensou na superfície azulejar elementos arquetípicos das tradições brasileiras e lusitanas, sem com isso defender uma volta às origens, nem muito menos uma supremacia étnica ou racial, aqui entendida como, abre aspas, uma categoria discursiva e não como uma categoria biológica, afirmação feita pelo Stuart Hall. Vieira da Silva homenageou as mulheres, a simplicidade do trabalho no campo, deslocando o foco para os vencidos da história. Soube articular o seu ideário poético com a expressão do edifício, ao mesmo tempo que criou uma ambientação envolvente, recobrindo apenas algumas superfícies do refeitório. Quilômetro 47 registra o cotidiano do homem do campo, exaltando a atitude virtuosa de quem celebra a abundância. De quebra, transmite uma mensagem de confiança no futuro, reservando para a arte uma missão secular. Assim, de modo calculado, o painel se conecta com a expressão do cônjuge edificado, certamente hesitante em relação aos preceitos celebrados pela arquitetura funcionalista. Talvez seja possível reconhecer nesta realização um gesto romântico e subversivo, que renega a causalidade dos acontecimentos para vislumbrar uma cronologia avessa ao cálculo do tempo como mais-valia. Vieira da Silva parece defender uma descontinuidade temporal que renega o determinismo da visão positivista da história. Nesta temporalidade entrecruzada, presente, passado e futuro se fundem em camadas sobrepostas, com as quais se desconstrói a linearidade das narrativas. Com isso, eu encerro a apresentação, agradeço a presença de todos, muito obrigado.